O ano era de 1984 e, no sertão alagoano, mais precisamente em São José da Tapera, acontecia um fato histórico que iria mudar os rumos da política taperense para sempre. Estamos falando sobre o fato que ficou conhecido nacionalmente como a Chacina de São José da Tapera. Eu sou Igor do canal Tapera Política e convido você a se inscrever no nosso canal, deixar seu like e ativar as notificações para que você receba todos os nossos conteúdos. A Chacina de São José da Tapera entrou para a história como mais um crime de mando político no sertão alagoano. Mas pelo fato de ter acontecido há quase 40 anos atrás, caiu no esquecimento popular. O ex-vereador, advogado, contador e professor de educação moral e cívica, Wellington Fontes, tinha 32 anos no ano de 1984. Na época em questão, ele era pré-candidato a prefeito no município de São José da Tapera. Porém, disputar um cargo majoritário na época em questão, no sertão alagoano, sem o apoio dos coronéis, era uma atitude de risco. Mas mesmo assim, Wellington Fontes encarou o risco. Conforme os relatos dos jornais daquela época, o Wellington já advertia sobre os perigos do coronelismo que imperava na cidade, sobre o grande número de pessoas que andavam armadas sem permissão e também sobre o descaso de um delegado que pedia votos para o candidato do prefeito. O cenário da cidade naquela época era semelhante a um velho oeste de filme americano. Em 1981, segundo o que foi publicado pelos jornais alagoanos, o advogado e também ex-vereador João Alves da Silva, mais conhecido como João de Mércia, juntamente com Wellington Fontes, enviaram uma carta ao presidente da República, que no tempo era João Batista Figueiredo. Nesta carta, os dois denunciavam o prefeito de Pão de Açúcar, que na época era Elísio Maia, pai do prefeito de São José da Tapera, Hermes Maia. A acusação dizia que o prefeito de Pão de Açúcar, Elísio Maia, se utilizava do poder político e econômico para promover e acobertar barbaridades no sertão. A carta foi entregue ao presidente e Wellington Fontes já previa que poderia acontecer conflitos armados no sertão alagoano. No dia 10 de janeiro de 1984, o mesmo ano que aconteceriam as eleições municipais, Wellington Fontes e João Alves, acompanhados de amigos, estavam juntos numa churrascaria na cidade, logo após voltarem de um jogo de futebol. Enquanto isso, a esposa de Wellington Fontes, Dona Maria Auxiliadora Fontes, estava em casa servindo café aos seus 4 filhos, que tinham 7, 6, 4 e 2 anos de idade naquela época. Ao mesmo tempo, naquela churrascaria, Antônio José dos Santos, mais conhecido como Toinho da Barra, supostamente a mando do então prefeito de Pão de Açúcar, Elísio Maia, cercaram o local e mataram com tiros de metralhadora e espingarda calibre 12 o agricultor Givaldo Ferreira dos Santos, o advogado João Alves e o pré-candidato a prefeito Wellington Fontes. Wellington Fontes recebeu 158 perfurações por chumbo de espingarda calibre 12 e metralhadora. Naquela mesma reportagem de 20 de janeiro de 1984, o jornal Tribuna de Alagoas também informa que o tenente da reserva, Pedro Araújo da Silva, que na época da chacina atuava como delegado em São José da Tapera, foi exonerado do cargo por suspeita de participação direta ou indireta no crime, e ele também chegou a ser indiciado no inquérito. A reportagem ainda afirma que o então prefeito de Pão de Açúcar, Elísio Maia, que era tido como um dos coronéis do sertão, foi apontado como o mandante da chacina e teve a sua prisão decretada pela Justiça. O pedido de prisão divulgado pelo jornal Tribuna de Alagoas ressalta o seguinte: a respeito do primeiro representado, senhor Elísio da Silva Maia,
apontado como sendo o autor intelectual dos ilícitos penais aqui notificados, convém salientar, trata-se de pessoa de reconhecida influência política e social, além de possuir privilegiada situação econômica no município de São José da Tapera. A sua liberdade influirá induvidosamente na colheita de prova testemunhal, prejudicando a elucidação dos fatos que levarão à conclusão da responsabilidade penal que lhe vem sendo imputada. Em outubro de 1984, 9 meses após a chacina de Itapera, o Tribunal de Justiça de Alagoas inocentou todos os acusados pelo crime, entre eles o então prefeito de Pão de Açúcar, Elísio Maia. Na ocasião, segundo a reportagem do dia 19 de outubro de 1984, do extinto Jornal de Alagoas, o desembargador Olavo Caete, que presidiu uma das câmaras criminais do Tribunal de Justiça, anunciou a impronúncia dos réus. A reportagem diz ainda que os 3 desembargadores da época, sendo eles Olavo Caete, Benedito Barreto Accioli e o relator José Marçal Cavalcante, por unanimidade de votos, decidiram pela despronúncia e alegaram que, nos autos, não existem provas contra as pessoas que foram acusadas pela comarca de Olho d'Água das Flores. Hoje, em São José da Tapera, existem alguns locais públicos que homenageiam essas figuras políticas. Um desses locais é a avenida principal, que recebeu o nome de Avenida Deputado Elísio Maia. Um outro local é uma escola municipal aqui em Tapera, que recebeu o nome de Wellington Fontes. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like, para que possamos produzir mais conteúdos sobre a história política de São José da Tapera. Muito obrigado.